Shalom. A paz do Senhor, queridos. Saya mengucap syukur ada di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Eu agradeço ao Senhor porque nós chegamos neste lugar Sebagai seorang utusan dari Tuhan como servo do Senhor yang datang dari Indonesia, que veio da Indonésia. saya menyampaikan salam kasih Kristus kepada jemaat yang ada di Jepang di tempat ini. Eu trouxe a grande saudação e abraço do nosso irmão da Indonésia para esta igreja. Salam kasih kami dan teman-teman di Indonesia. Saudação do amor do vosso irmão que está na Indonésia. Mereka berdoa dan berpuasa bagi saudara-saudara yang ada di sini. Eles oram por vocês aqui no Japão. Mereka berdoa untuk pencurahan Roh Kudus di Jepang. Eles oram para que o Japão seja tomado pelo poder do Espírito Santo. Ada beberapa dari mereka yang sudah berhari-hari berpuasa. E há algum deles que já faz dias estava jejuando para o Japão. Dan saya percaya seperti yang sudah Tuhan nyatakan bahwa E eu Roh Kudus bekerja. acredito que o Espírito Santo já está trabalhando nesse lugar. Mari kita berdoa. Vamos orar mais uma vez, queridos. Roh Kudus hadirlah di sini. Espírito Santo, convido a Ti nesse lugar. Angkatlah jemaat di sini. Levanta, Senhor, a Tua igreja nesse lugar, Pai. Masukkan hadirat-Mu Tuhan. Leva, Senhor, a Tua presença mais e mais. Kuduskan tempat ini dengan darah Yesus. Santifica nesse lugar com Teu sangue, Jesus. Nyatakanlah kemuliaan Bapa di surga. E, Senhor, traga Sua glória aqui, Pai. Hidupkan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Ativa, Senhor, a Tua palavra aqui, Senhor, para que levanta a nossa fé. Buat kami merasakan kasih Bapa yang di Nos surga. faz sentir o Teu amor, Pai. Tenggelamkan kami dalam hadirat Roh Kudus. Nos faz, Senhor, nos afundar mais e mais na Tua presença, ó Espírito Santo. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus bekerja dengan dahsyat pada E pagi que a Tua ini. graça trabalhe, Senhor, maravilhosamente nesta manhã. Berikan hati haus dan lapar akan Engkau. Nos dá um coração, Senhor, sedentos pela Tua palavra. Kami mengikat roh-roh kelemahan, E nós, Senhor, expulsamos todo espírito maligno, Senhor, que vão nos atrapalhar hoje. roh ketidakpercayaan, Espírito de incredulidade, roh tidak mau mengampuni, espírito de falta de perdão, roh kutukan, espírito, Senhor, de maldições, roh penyembahan berhala, espírito, Senhor, de adoração aos ídolos. penguasa udara Todo, Senhor, que está sobre nessa cidade, di kota ini, na cidade de Toyohashi. penguasa bumi kota ini, Todo, Senhor, principados dessa terra, penguasa bumi yang ada di bawah bumi dari kota principados ini. que está debaixo da terra de Toyohashi também, Pai. Kami ikat seluruhnya Nos di dalam amarramos nama tudo, Senhor, em Yesus. nome de Jesus. Kami hancurkan semua di E nos dalam nama declaramos Yesus. cair por terra em nome de Jesus. Kami perintahkan kau pergi Nos dari declaramos tempat ini, para di eles dalam saírem nama daqui em Yesus. nome de Jesus. Ruangan ini Tuhan bukakan tingkap-tingkap surga. Senhor, abre a janela do céu para esta igreja nesta tarde, Pai. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Derrame teu Espírito Santo neste lugar. Tuhan buat tangga di surga Senhor, o Senhor que está no di céu, atas tempat ini. Senhor, governa neste lugar. Malaikat Allah naik dan turun. Oh Senhor, os anjos vão subindo e descendo. Berkat-berkat surgawi naik dan turun. E as bênçãos dos céus vão descendo sobre neste lugar também, Pai. Rombongan besar malaikat surga turun. O Espírito Santo desce neste lugar. Kekuatan surga turun. O poder do céu vão estar neste lugar, Pai. Roh Kudus turunlah. Espírito Santo vem, desce neste lugar. Turunlah. Desce, Turunlah di dalam nama Yesus. desce em nome de Jesus. Terima kasih Bapa. Obrigado, Pai. Berikan hati kepada kami haus dan lapar akan Kau. Nos dá coração, Senhor, sedenta, papai, pela Tua palavra. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Sedenta, Senhor, e fome da Tua palavra. Kau sakarete-karete kau makia sukorate ini laparate keisi. Kini ala bata kaya sikari ya yes bata kirete. Avia kiri tugas kiri yesi. Ya tamate kasih kiri nama sikari. Terima kasih Tuhan. Obrigado, Senhor. Terima kasih Tuhan. Obrigado, Senhor. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan selama beberapa hari. Agradecemos, Senhor, pela visita do Senhor por esses dias. Bukan kekuatan daging dan darah.
Não pelo nossas forças, Pai. bukan karena manusia, Não porque por causa de nós, Pai. bukan karena Yohanes Lili atau Não porque Bapak eu Alan, sou Joana, sou o Alan está aqui, tapi karena Tuhan yang penuh kasih. mas porque Senhor nos ama. Hanya Tuhan yang dimuliakan. E seu nome seja glorificado, Pai. Hanya Engkau yang mendapat nama di atas segala nama. Seja Senhor os glorificado entre todos, Pai, em cima de todas as coisas. Kami hanya hamba-Mu yang tidak berguna. Nós somente queremos glorificar o Teu nome, Pai. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Perdoe nossos pecados, Pai. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Nós não queremos roubar a Tua glória. Kami kembalikan semua pada Tuhan. Devolvemos toda glória para Ti, Pai. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Nos esconde atrás da Tua cruz, Pai. Penuhkan kami dengan kasih Nos Kristus. enche com Teu amor, ó Deus. Penuhi kami dengan kuasa Roh Nos Kudus. enche com o poder do Teu Espírito Santo. Penuhi kami dengan wahyu Allah Bapa. Nos enche, papai, com a revelação que vem de Ti, Senhor. Terima kasih Tuhan. Obrigado, Senhor. Dalam nama Tuhan Em nome de Yesus. Jesus. Berkati dan berbicaralah. Abençoe, Senhor, e nos fala, Senhor. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Cura, Senhor, as pessoas, Engkau Pai. Roh Kudus, Espírito Santo, hadirlah sebagai roh kesembuhan. vem neste lugar como o Espírito que cura. Dalam nama Em Yesus. nome de Jesus. Saat ini ada orang yang sakit asma disembuhkan. Irmão, há uma pessoa que estava com asma e Deus está curando. Tuhan sedang mencurahkan roh untuk penglihatan di tempat ini. Deus está derramando o seu Espírito neste lugar. Engkau melihat makhluk-makhluk surgawi di tempat ini. Há alguém que está conseguindo enxergar os anjos nesse lugar. Ada orang yang melihat seperti pagar-pagar yang dari surga. Há uma pessoa que conseguiu enxergar o muro como se fosse do céu. Ada yang melihat makhluk-makhluk kegelapan dihancurkan. E há alguém também que está enxergando os demônios caídos. Roh penglihatan ada di tempat ini. Há o Espírito que vai mostrar para você, abre o olho espiritual de cada um de vocês. Saudara tenang di hadapan hadirat Tuhan. Vamos ficar na presença de Deus, irmão. Engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Você está na presença de Deus. Ambil nafas dalam-dalam. Expire fundo. Serahkan semua kepada Tuhan. Entrega tudo ao Senhor. Damai sejahtera Tuhan diturunkan. A paz do Senhor desce neste lugar. Beban-beban yang berat dilepaskan. Deus está tomando os fardos que está sobre nós. Tidak ada yang berbeban berat lagi di tempat ini. Não há mais peso sobre nossa vida. Ada seseorang Há alguém aqui di wajahnya sebelah kanan, di bagian pipi ada mantranya. no rosto do lado direito está com problema. Seperti ada torehan di wajah saudara. Como se fosse um risco no seu Kau rosto. punya sakit di perut sebelah kiri. E há uma pessoa que está com dor aqui na barriga do lado Dirasa esquerdo. tidak enak di perut situ. Você sente, parece algo que está incomodando na sua barriga. Engkau disembuhkan. E Deus está curando nesse momento. Ada juga orang yang bagian punggung belakangnya sebelah E há uma kanan pessoa que está com problema na Disembuhkan. coluna de trás, no lado disembuhkan oleh direito. Tuhan Yesus. Deus está curando nesse momento. Ada orang punya gangguan mata sebelah kiri Há disembuhkan uma oleh pessoa que Tuhan. está com problema no olho do lado esquerdo. Terima kasih Bapak. Obrigado, Pai. Kami mengucap syukur Engkau ada di sini. Nós agradecemos porque o Senhor já está nesse lugar. Berbicaralah kepada kami. Fala conosco. Saat ini semua orang yang sakit kepala, saudara pegang bagian kepala belakang. Irmãos, todos vocês que estão com dor de cabeça nesse momento, Saudara bisa- coloca a sua mão no lugar onde está doendo, na cabeça, dor de Saudara cabeça. juga bisa pegang leher bagian belakang. Ou você pode colocar sua mão aqui no pescoço de trás. Sembuh oleh darah Yesus. Receba a cura, em nome de Jesus. Terima kasih Tuhan.
Obrigado, Deus. Dalam nama Yesus. Em nome de Jesus. Ada orang yang menderita sakit di bagian perut. Há uma pessoa aqui que está com dor na barriga. Saudara boleh pegang bagian perut saudara. Você pode tocar a sua barriga com sua mão. Dalam nama Em Yesus nome de Jesus. sudah disembuhkan. Você já está curado. Saudara taruh tangan saudara di bagian tubuh manapun yang sakit sekarang. Irmão, coloca a sua mão nos lugares onde está com dor no seu Tumbangan tangan corpo. saudara di Qualquer bagian tubuh lugar yang onde sakit. você sente dor no seu corpo, coloca a sua mão. Coloca a sua mão. Haleluya. Aleluia. Haleluya. Aleluia. Haleluya. Aleluia. Haleluya. Aleluia. Haleluya. Aleluia. Terima kasih Tuhan. Obrigado, Senhor. Aku mengikat setan-setan yang membuat sakit seperti Ayub dibuat sakit dalam nama Senhor, nós Yesus. amarramos, Senhor, todo espírito de enfermidade nesse momento em nome de Aku Jesus. patahkan dalam nama Eu Yesus. quebro em nome de Jesus. Aku hancurkan dalam nama Eu Yesus. declaro cair por terra em nome de Jesus. Keluar ke iblis dalam nama Yesus. Sai, demônios, nesse lugar, em nome de Jesus. Sekarang kuasa kesembuhan turun. O espírito de cura está nesse lugar. Terima kesembuhan saudara. Receba a tua cura, queridos. Saudara pegang bagian tubuh yang sakit. sekarang. Coloca a sua mão no Dalam lugar nama onde está Yesus. doendo, na parte do seu corpo. Em Dalam nama nome de Yesus. Jesus. Dalam nama Em Yesus. nome de Jesus. Dalam nama Yesus. Em nome de Jesus. Terima kasih Bapa. Obrigado, Pai. Dalam nama Yesus Em kami nome de bersyukur. Jesus Cristo. Dalam nama Yesus kami Em berterima nome de Jesus kasih. nós agradecemos, Senhor. Dalam nama Yesus. Em nome de Jesus. Roh yang mengganggu di kepala. Toda dor que está na Aku cabeça, hardek dan hancurkan dalam nama Yesus. tomando embora em nome de Jesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Cura acontece nesse lugar em nome de Jesus. Haleluya. Aleluia. Amin. Amém. Amém. Coba saudara periksa bagian tubuh saudara yang tadinya sakit. Irmãos, coloca no lugar onde você estava sentindo dor no seu corpo. Vê agora como está. Coloca a sua Diperiksa, mão. digerakkan. Você tem que fazer checagem agora, né? Como está? Sua mão está doendo, seu Nafas pé. saudara coba dilatih bagaimana. Aquele que estava com asma, tenta respirar bem. Yang sudah disembuhkan saja angkat tangan. Se alguém foi curado aqui, levanta a mão. Silakan angkat tangan. Se alguém foi curado aqui, levanta a mão, queridos. Yang sudah disembuhkan, siapa lagi? Quem foi curado? Siapa Você foi lagi? curada? Alguém? Há mais? Há mais alguém? Angkat tangannya. Há mais alguém? Coba diperiksa bagian tubuh saudara. Você tem que colocar na sua mão Ada yang no lugar mengunggah onde sakit. estava doendo, Disembuhkan. para você ver. Coba siapa lagi yang Há disembuhkan? mais alguém que foi curado? Ya, yang sudah disembuhkan tadi silakan Irmã, maju ke depan. você que já foi curada, por favor, venha à frente. Silakan duduk yang lain. O resto pode sentar, irmão. Biar bersaksi coba. Sakit apa? Amém. Amém. Tava com dor de cabeça desde Saya ontem. sakit kepala dari kemarin. E hoje acordei também Hari com ini dor saya na bangun nuca, com juga, dor de cabeça. leher belakang Lá- sakit dan kepala. E a hora que ele orou Pada saat dia para pôr a berdoa, mão Untuk para dor de meletakkan tangan, cabeça, sakit coloquei kepala, e não tô mais com dor de cabeça. Glória a Deus. sakit kepala itu tiba-tiba hilang. Puji Tuhan. Paz, Senhor. Bom, eu, desde ontem, uma Ya, pressão sejak muito forte kemarin, na cabeça. Saya Uma mempunyai dor rasa do sakit lado kepala yang esquerdo, só de sakit relar não sekali, doía. tidak tahan. Através da oração agora, Dan pada saat posso apertar kami que eu não berdoa estou tadi, sentindo essa dor. tiba-tiba E sakit aqui do kepala itu alto, a hilang dan pressão tidak sumiu. kerasa lagi. Agradeço muito a Deus e ao pastor Terima por kasih isso. kepada Tuhan Amém. karena Tuhan melakukan mujizatnya. Ada yang sakit asma supaya Teve uma pessoa que estava com asma. Por coba favor, angkat tangan yang apareça. disembuhkan tadi. Quem foi curado? Quem teve asma? Que Deus curou agora. Nafasnya jadi ringan. Agora você pode respirar melhor. Quem é essa pessoa? Você não estava conseguindo respirar bem, mas Deus te curou. Lalu ada yang tadi sakit perut sebelah kiri bawah. Siapa Também há uma orangnya? pessoa que estava com Sudah dor disembuhkan. aqui na barriga, no lado esquerdo. Quem é essa pessoa? Coba siapa? Angkat Levanta a tangan. mão, querido. Ada di tempat ini.
Kamu cerita kemarin itu ada orang yang Tuhan sembuhkan tapi dia tidak mau bersaksi, lalu seperti apa? Ele pediu para me contar a experiência de ontem na igreja do pastor Daniel. Há uma pessoa que foi curado no pé do lado direito, mas quando ele chama para testemunhar para frente, essa pessoa não foi. Aí, só que naquela hora a dor passou, sumiu. Só que depois do culto, ele veio reclamar, falar assim, a dor voltou. Aí ele confessou que ele não foi para frente porque tinha medo ou vergonha. Mas depois que ele confessou, a dor sumiu novamente. Então ele quer dizer assim, irmão, quando Deus te curou, glorifica Ele. Amém? Testemunhe. Amém? Waktu itu dia disembuhkan, terakhir kamu ceritakan kesembuhannya. E quando ele confessou que ele não foi para frente por causa do medo, ele tocou e Deus curou novamente, tá? Ini barusan ada orang yang matanya ada yang sakit disembuhkan, mata sebelah kiri gatal atau apa? Saya kurang Há tahu. uma pessoa que Deus está curando o olho do lado esquerdo aqui. Agora há pouco. Olho do lado esquerdo. Kalau boleh saya tahu siapa Se eu orangnya? posso saber quem é essa pessoa? Ada. Hah? Alguém? Do lado esquerdo? Sim, mungkin tadi yang mata, kepala itu mungkin sampai ke mata sini, sebelah kiri. Sebelah sini saya merasakan sakit yang luar biasa tadi. Ya. Berikan tepuk tangan untuk Glorificar o Tuhan. Senhor, irmão. Aplaudir o Senhor, irmão. Aleluia. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 14. Vamos abrir a nossa Bíblia, que está em Evangelho segundo Mateus. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Mateus capítulo de número 14. Matius 14 Mateus capítulo de número 14, ayat 22 versículo de número 22. sampai dengan ayat yang ke-33. 22 a 33. Sesudah Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, terjadilah peristiwa ini. Depois que o Senhor Jesus ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, aconteceu a este acontecimento que nós vamos aprender hoje. Kami suaranya punya kemiripan, serak-serak suaranya. Nós dois estamos perdendo a voz porque desde ontem a gente pregando bastante, irmão. Karena pelayanan berkali-kali dengan suara yang harus keras Porque nós pregamos e somos pentecostais. dari malam sampai pagi hari. Desde a noite até de madrugada, não para a gente pregando, irmão. Dari siang hari sampai pagi hari. Desde ontem de dia até de manhã, irmão, não para de pregar. Dan kami hanya beberapa jam saja tidur. E nós somente descansamos poucas horas. Maka suara kami mungkin seperti ini, tapi kuasa Tuhan tidak akan Por berubah. isso nossa voz talvez fica desse jeito, mas o poder de Deus não vai diminuir. Amin. Amém? Ayat 22 saya baca. Sesudah Nós está itu, lendo no versículo 22, Mateus 14, 22. sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Ada orang yang disembuhkan di Tem uma pessoa que foi bagian curado paha sebelah kanan. na perna do lado direita, agora. Siapa orangnya di Quem é essa sini kalau pessoa? boleh tahu? Na perna do lado direita. Você estava sentindo dor, mas Deus curou agora. Saya berdoa supaya saudara tidak malu bersaksi. Eu oro para que você não fique com vergonha ou fique com medo para testemunhar, irmão. Sebelah sini, Aqui, irmão, no lado direita. saudara sudah tidak sakit lagi. Você não está sentindo mais essa dor. Boleh saya tahu? Eu posso saber quem é essa pessoa? Alguém? Saya tidak memaksa saudara.
Mas eu não vou forçar a situação para você conversar. Ayat 23. Versículo 23. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, E os, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomando de medo, gritaram. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Prontamente Jesus, estendendo a mão, e tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. E os que estavam no barco o adoram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, Depois que Jesus multiplicou os pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, maka Yesus memerintahkan semua muridnya segera naik perahu dan berangkat ke seberang. e Jesus ordenou os seus discípulos para ir ao outro lado do mar. Mereka naik perahu pergi ke seberang. E eles pegavam barco para atravessar o mar. Tetapi Yesus tidak ikut bersama mereka. Mas Jesus não estava com eles. Dia naik ke atas bukit dan berdoa Ele seorang diri. subiu ao monte para orar. Pertanyaan saya adalah apa yang Yesus doakan? Apa yang Yesus doakan? Pertanyaan saya. A minha pergunta é, o que Jesus ora lá? Apa yang Yesus inginkan di dalam doa itu? O que ele pede naquela oração? Ada sesuatu yang sangat penting, saudara perhatikan mengenai memberi makan 5.000 orang. Há uma coisa muito importante sobre multiplicação dos pães para os 5.000 homens. Waktu itu murid-murid berkata kepada Yesus, Naquele momento os discípulos perguntaram para Jesus, Tuhan, orang-orang ini mereka belum makan selama berhari-hari. Senhor, essas pessoas não comeu ainda por dias. Suruhlah mereka pulang, Manda eles embora, supaya mereka beli makanan di tempat para que eles masing-masing. possam comprar comida. Tapi Yesus mengatakan, Mas Jesus disse, tidak, não, kamu harus memberi mereka makan. você que tem que dar comida para eles. Artinya, Significa, walaupun mereka tidak punya persediaan yang cukup, mesmo que eles não têm comida suficiente para todos, sekali lagi, walaupun tidak ada persediaan yang cukup, mesmo não é suficiente para todos, hanya 5 roti dan 2 ikan. somente tinha 5 pães e 2 peixinhos. Sebelum mujizat terjadi, E antes o milagre acontece, Yesus memerintahkan mereka, Jesus ordenou a kamulah eles, yang harus memberi mereka vocês semua que têm makan. que dar comida para essas pessoas. Artinya, Significa, murid-murid dipanggil untuk melakukan mujizat. os discípulos foram chamados para fazer um milagre. Amin. Amém? Saya percaya saudara, Eu acredito, irmãos,
di negara Jepang ini aqui no Japão, adalah negara di mana jemaatnya dipanggil Tuhan untuk é uma melakukan mujizat. nação onde a igreja do Senhor foi chamado para demonstrar o milagre do Senhor. Siapa yang percaya angkat tangannya? Quem crê nisso? Levanta a mão, queridos. Tepuk tangan buat Tuhan. Glorificar o Haleluya. Senhor então, aplaude ao Senhor. Aleluia. Tepuk tangan lagi. Glorifica mais. Aleluia. Mari berdiri sama-sama. Vamos Tepuk ficar de tangan. pé, vamos ficar de pé. Glorificar o Senhor. Tepuk tangan lagi. Haleluya. Glorifica o Senhor, irmão. Mais e mais. Aleluia. 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 Saudara menerima rema dari Tuhan, kamu harus memberi orang-orang Jepang makanan. Você recebeu a palavra de Deus. Você tem que dar comida para os japoneses. 5 roti dan 2 ekor ikan. 5 pães e 2 peixinhos. Mungkin hanya cukup untuk 2 orang. Talvez isso vai saciar 2 pessoas somente. Tapi bisa memberi makan 5.000 laki-laki, Mas perempuan-perempuan yang tidak terhitung dan anak-anak a yang Bíblia tidak diz terhitung. que deu para saciar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Saudara diberi otoritas untuk melakukan mujizat. Irmãos, Deus nos deu autoridade para nós fazermos milagre. Saudara mempunyai rema dari Tuhan. Irmãos, nós temos poder da palavra de Deus. Tuhan berkata, berilah mereka makan. E Deus nos diz que para nos dar de comer Kalau a essas pessoas. Kalau saudara menerima rema itu, Se saudara você- akan melakukan Se você mujizat-mujizat yang receber essa besar. palavra, você tem que começar a fazer milagre, irmãos. Amin. Amém? Puji Tuhan, beri tepuk tangan Glória a sekali Deus, lagi. glorificar o Senhor, irmão. Aleluia. Pode se sentar. Yesus berdoa seorang diri. E Jesus estava orando a sós, Jam 3 malam, mais ou menos, mais ou ayat menos 25. no versículo 25, mais ou menos na quarta vigília da noite, Kira-kira jam 3 malam mais ou menos datanglah às 3 Yesus. horas da manhã, Jesus foi ao mar. Saudara perhatikan, murid-murid sudah berada di tengah-tengah jalan. Irmão, presta atenção, os discípulos estavam no meio do mar. Alkitab berkata, datanglah angin A sakal Bíblia yang diz begitu que hebat. veio a tempestade para sacudir o barco deles. Angin itu E a menggoncangkan tempestade- perahu dan segala E a isinya. tempestade começa balançando o barco dos discípulos. Dan malam hari yang begitu gelap gulita tidak ada lampu yang E cukup. naquela noite que estava escuro, talvez não tenha muita luz para poder enxergar. Mereka membutuhkan Yesus datang. Então eles precisavam de Jesus para os ajudar. Dan Yesus datang. E Jesus estava lá para ajudar. Tetapi dia datang dengan caranya sendiri. Mas Jesus veio do seu próprio jeito. Dia berjalan di atas air. E ele andando sobre as águas. Tuhan kita adalah Tuhan mujizat. Nosso Senhor é o Senhor dos milagres. Tuhan saudara bukan Tuhan yang kecil. O seu Senhor não é um Senhor pequeno, queridos. Engkau bukan pemelihara Tuhan. Você não é cuidador de Deus. Banyak orang menyembah Tuhan tetapi dia harus memelihara dengan memberi Tem makan. muitas pessoas que estão adorando um Deus, mas essa pessoa também tem que cuidar do seu Deus. Tuhan saudara adalah pembuat mujizat. Mas o seu Deus é o Deus de um milagre. Alkitab penuh dengan mujizat. A Bíblia conta sobre o milagre que ele fez. Setiap hari Tuhan membuat mujizat. Todos os dias Deus faz milagre. Saudara dipanggil
menjadi anak-anak mujizat. E você foi chamado para ser filho de milagres. Amin. Amém? Yesus berjalan di atas air. Jesus andou sobre as águas. Waktu itu murid-murid berteriak, itu hantu. Naquele momento os discípulos gritaram, é fantasma. Karena mereka memang sudah takut. Porque ele estava com medo. Kalau mereka melayani orang-orang yang di masyarakat dengan mujizat, Se eles serviam as pessoas e vendo milagres acontece, seringkali ada peperangan rohani yang harus dilakukan. e sempre há uma guerra espiritual que eles passaram. Mereka sering berhadapan dengan setan-setan. Muitas vezes eles se encontram com demônios, Satanás, Mereka berpikir bahwa sekarang waktunya diserang oleh iblis. e eles pensam que agora eu estou sendo atacado pelo demônio. Walaupun Tuhan yang datang dikira setan. Mesmo Jesus estava andando e eles pensam que era fantasma. Kita punya sepasang keluarga suami istri hamba Tuhan di sini. Nós temos casal de pastor aqui. Bisa berdiri sebentar. Haleluya. Sering melakukan peperangan rohani. Ele gosta de fazer guerra espiritual, irmão. Saya percaya dari kita orang Indonesia, Eu acredito nós somos indonésios. kadang-kadang setelah perang rohani Tuhan datang dikira hantu. Depois que nós fizemos guerra espiritual, quando o Senhor Jesus veio nos acalmar, nós pensamos que era fantasma. Satu malam saya pernah setelah kebangunan rohani Depois, sebuah krus di Jawa Tengah. uma noite, depois de uma cruzada que eu participei lá na Indonésia, na cidade de Jawa Tengah, Saya melayani di pusat dari wilayah tenaga dalam untuk seluruh Indonesia. preguei no lugar onde aquele lugar é centro de macumbeiro do país. Tempat itu belum pernah ada kebangunan rohani sebelumnya. Naquele lugar nunca teve avivamento antes. Saya pergi ke situ dengan peperangan rohani yang sangat berat sekali. Eu fui lá fazendo luta espiritual, guerra espiritual, muito pesado, Dan Tuhan mengadakan mujizat yang besar di situ. mas Deus fez grandes milagres naquele lugar. Saya baru naik di atas mimbar. Assim que eu subi no púlpito, Ruangan itu penuh dengan lampu. naquele lugar cheio de luzes, Tetapi tiba-tiba lampunya itu diselimuti dengan awan yang hitam. e de repente há uma nuvem escuro que cobre as luzes, por isso o lugar fica mais escuro ainda. Kira-kira baru setengah lampu itu tertutup. Mais ou menos quando a nuvem escuro passando no metade das luzes, Saya mengikat setan-setan di tempat itu. eu amarrei os espíritos malignos que estavam fazendo esta obra. Saya menghancurkan dan mengusir setan Eu di tempat declaro itu. para ele sair daquele lugar. Tiba-tiba ruangan berubah menjadi lebih terang lagi. Então, de repente, o local se torna mais claro novamente. Lalu pelayanan terjadi banyak mujizat. Então, aconteceu muitos milagres. Selesai dari pelayanan itu saya pulang. E depois dessa cruzada, eu fui embora. Teman-teman mereka bersuka cita dan makan-makan. Meus amigos ficaram felizes, eles Saya comiam. masuk ke dalam kamar seorang diri. Mas eu fui ao quarto a sós. Saya tutup pintunya. Eu fechei a porta Saya berdoa. e orei ao Senhor. Sewaktu saya berlutut berdoa, E quando eu estava no joelho orando, tiba-tiba dari bawah pintu ada angin kencang. de repente, embaixo de uma porta, entrou um vento bem forte. Saya merasakan angin itu begitu kuat Eu sekali. senti aquele vento vindo sobre mim muito forte Dan membentuk sebuah pusaran di dalam kamar. e fez como que fala, né? Isso aí. Saya belum pernah mengalami itu sebelumnya. Eu nunca passei por isso antes, irmão. Saya berpikir itu adalah setan. Eu pensei que era um demônio, um poder de Satanás. Padahal itu Roh Kudus. Mas na verdade, o Espírito Santo estava lá comigo. Roh yang berembus sebagai angin yang kuat sekali. Espírito que soprou como um vento sobre mim. Saya berdoa mengundang hadirat Tuhan. Eu orei, estava pedindo que Deus venha para me ajudar. Yang datang Roh Kudus tapi saya kira hantu. E o Espírito Santo foi lá, mas eu pensei era Satanás.
Saudara harus mengerti Roh Kudus itu bermacam-macam cara manifestasinya. Irmão, temos que entender que a manifestação do Espírito Santo é de várias maneiras. Mereka ditimpa angin sakal dan mereka berseru-seru pada Tuhan. Quando os discípulos passaram pela tempestade, eles clamaram ao Senhor. Yesus berjalan di atas air. E quando Jesus andando sobre as águas, Dikira hantu. eles pensaram que era fantasma. Luar biasa bukan? Não é maravilhoso? Perasaan itu mempengaruhi cara pandang iman. Aquele sentimento vai nos fazer pensar o que você está sentindo. Saudara harus mengerti, Você tem que entender. jangan perasaan yang membantu iman saudara. Não deixa o sentimento tentar ajudar a sua fé, Tapi iman membantu perasaan. mas deixa a sua fé sobressair sobre o sentimento. Coba katakan, Diga. bukan perasaan membantu iman, Não deixa sentimento tentar ajudar a fé. Diga. tapi iman membantu perasaan. Mas a fé que sobressai sobre o sentimento. Kita berdoa minta hadirat Tuhan. Nós oramos pedindo para que o Senhor venha nos ajudar. Biar iman kita yang mempengaruhi, merubah situasi. Então deixa que a fé que move as situações na nossa vida. Pengalaman murid-murid. E a experiência desses discípulos, Mereka berdoa meminta pertolongan Tuhan. ele estava orando pedindo a ajuda do Senhor. Mereka punya iman. Eles teve fé, Tetapi iman mereka bukannya mempengaruhi mereka. mas aquela fé não vos torna, Lebih perasaan mereka mempengaruhi mereka. não vos torna para acreditar mais, mas o momento, o sentimento, Ketakutan mereka mempengaruhi hidup o mereka. sentimento os faz ficar mais com medo. Sehingga cara pandang mereka juga salah. Então eles começam a olhar a situação de uma forma errada também. Iman harus merubah hidup. A fé tem que mudar a nossa vida. Iman merubah perasaan kita. E a fé vai sobressair sobre o nosso sentimento. Iman menguatkan perasaan kita. Fé vai fortalecer o nosso sentimento. Iman membantu kita melihat segala sesuatu. A fé vai nos ajudar a enxergar algo muito mais profundo. Iman merubah situasi. A fé vai mover circunstâncias. Amin. Amém? Haleluya. Aleluia! Waktu mereka ketakutan, Quando eles ficavam com medo, Tuhan memberikan penenangan. e Deus mostrou algo para eles. Tenanglah, ini aku. Não temas, sou eu. Jangan takut. Não temas. Lalu mereka berkata, oh ternyata bukan setan. Então eles disseram assim: oh, não era fantasma. Tuhan datang. Eu, meu Senhor. Tapi lihat dia berjalan di atas air. Mas olha que ele está andando sobre as águas. Kita belum pernah melihat sebelumnya. E nós nunca vimos isso antes. Dia berjalan di atas angin, di atas gelombang angin, gelombang air Ele yang ditimpa andando angin sobre as sakal. águas que estava bravo, o mar. Seorang anak Tuhan Filho de Deus, seperti Yesus como Jesus, berjalan di atas gelombang. andando em cima de uma tempestade. Perhatikan, Presta atenção. ada 12 rasul. Tinha 12 discípulos, apóstolos, Hanya satu orang, mas somente deles dia ingin berjalan di atas gelombang. que queria experimentar andar sobre as águas. Bukan di atas tempat yang keras, Não tapi no di lugar atas onde ele air. pôde pisar com firmeza, mas em cima das águas. Hanya satu yang punya keinginan seperti itu. Só tinha uma pessoa que queria sentir, que queria experimentar. Dan Yesus tidak berkata, kenapa kamu berpikir yang aneh-aneh? E Jesus não perguntou: por que você está pensando coisas que não é natural? Kalau saudara melihat Yesus jalan di atas air, Se você, irmão, vê Jesus andando sobre as águas, saudara berpikir biasa-biasa atau ingin juga berjalan di você atas air? pensa o quê? Ah, normal. Ou você também quer experimentar aquilo lá? Siapa mau berjalan di atas air? Quem quer andar sobre as águas, irmão? Wow, Aleluia. puji Tuhan. Glória a Deus. Tuhan tidak berkata kepada Petrus, Mas Deus não disse ao Pedro: Petrus, untuk apa tujuanmu berjalan di atas Pedro, air? para que você quer andar sobre as águas? Saya mau tanya, Eu quero perguntar para você, irmão. menyenangkan enggak berjalan di atas air? É engraçado andar sobre as águas? Menyenangkan? É engraçado? Iya. Sim. Apa tujuan lainnya? Mas qual é o propósito?
Tuhan tidak melarang orang yang suka melakukan mujizat. Deus nunca nega os seus filhos para fazer um milagre para ele. Kalau saudara ingin melakukan mujizat, Se você quer ver um milagre acontece, kalau Tuhan mau memakai saudara e untuk se Deus melakukan quer usar a mujizat, sua vida para fazer milagre, jangan berpikir saudara orang aneh. você não pode pensar que, eu sou esquisito. Amin. Amém? Ada seorang anak kecil berkata kepada mamanya, Há uma criança dizer à sua mãe, "Mama, saya mau berjalan di atas air." mãe, eu quero andar sobre as águas. Saudara, orang tuanya ngomong apa? Você sabe o que essa mãe disse para a criança? Oh, itu cerita Alkitab, bukan untuk kamu. Aquilo é história da Bíblia, não é para você. Betul enggak? Não é verdade? Kalau anak saudara bilang begitu, dia Se seu ngomong sama saudara, se seu saudara filho, ngomong apa? se seu filho fala para você assim, o que você vai dizer? Kalau saya akan mengatakan Se begini, fosse eu ia falar assim, kamu harus belajar punya iman seperti Petrus. você tem que ter fé como Pedro teve. Saya berdoa kamu betul-betul berjalan di Eu atas air. oro para que você pode andar sobre as águas verdadeiramente. Banyak orang bilang, Tem bastante pessoas que dizem assim, kamu cerita sekolah minggunya hebat ya. você sabe contar na escola dominical muito bem, né? Nanti biar pendeta saja yang menjelaskan. Mas deixa o pastor que explica isso aí. Sudah cukup. Pode deixa ele que explica. Lalu kalau dia berpikir mau melayani Tuhan dengan mujizat-mujizat, Então, quando uma pessoa pensa que, eu vou servir ao Senhor e fazer milagres, orang tuanya akan mengerem dia. os seus pais vão frear o desejo dele. Perhatikan apa kata Yesus. Pensa e vê o que Jesus fala aqui, irmão. Yesus tidak menegur Petrus. Jesus não repreendeu Pedro. Inilah untuk apa Yesus berdoa. E para isto que o Senhor subiu ao monte e orar. Dia menunggu satu orang yang mau melakukan mujizat. E ele estava esperando uma pessoa que quer ver milagre acontecer. Sesudah perintah, kamu harus memberi mereka makan. Depois daquela palavra que Jesus falou, você tem que dar comida para eles. Dia menunggu seorang yang betul-betul E mengerti. ele ora esperando, se tiver alguém que tem coragem para fazer um milagre. Hidupnya dipanggil melakukan mujizat. A sua vida é chamado para fazer um milagre. Saya mau katakan kepada Eu saudara, quero dizer para você, irmão, engkau dipanggil melakukan mujizat. você foi chamado para fazer milagres Demi kerajaan Allah. para o reino de Deus. Siapa yang percaya angkat tangan? Quem quer fazer milagre, irmão? Quem acredita? Haleluya. Aleluia! Glorificar o Senhor. Terima kasih Tuhan. Obrigado, Senhor. Tuhan mengatakan, E Deus disse, ini aku. Jangan takut. sou eu, não temas. Petrus segera mengatakan, E o Pedro disse assim, Tuhan, kalau engkau Senhor, itu, se és tu, suruhlah aku berjalan kepadamu di me atas air. deixa andar sobre as águas para buscar-te. Suruhlah aku berjalan Então me deixa kepadamu di andar atas air. em cima sobre as águas. Mujizat punya tujuan kepada Yesus. Irmão, milagre sempre nos leva para Jesus. Mujizat bukan untuk diri sendiri. Milagre não acontece para nós mesmos. Suruhlah aku kepadamu, Então, datang. me deixa ir até a ti, Senhor. Aku mau berjalan membuat mujizat ini. Eu quero andar sobre as águas, fazer um milagre para ir contigo. Tapi datang kepadamu. Mas para ir até Jesus, irmão. Perhatikan, Presta atenção. Yesus berkata, datanglah. Jesus disse, então venha. Berarti dia setuju. Então, Jesus não tem problema com isso. Suatu mujizat terjadi, O milagre vai acontecer, membutuhkan rema. Membutuhkan rema. precisa de uma palavra de Deus. Saudara harus minta rema untuk mujizat. Você tem que pedir uma palavra de Deus para milagre acontece. Kalau saudara melayani orang Jepang, Se você servir um japonês, por exemplo, saudara membutuhkan rema untuk mujizat. você precisa ter uma palavra de Deus para um milagre acontece. Kemarin ada seorang Jepang yang datang, kakinya itu, coba ceritakan.
Ontem teve um japonês que ele entrou na igreja mancando, né? E o irmão encontrou ele na rua e falou assim: ah, você está mancando, mas hoje tem cruzada, você pode vir na igreja que Jesus pode te curar. E ele aceitou a Jesus primeiro e depois ele pediu a cura sobre a perna dele. Ele não conseguia fazer assim, irmão, mas ele saiu da igreja pulando, irmão, porque Jesus curou. Um japonês. Saudara membutuhkan rema untuk itu. Mas nós precisamos de uma palavra de Deus para isso acontecer, irmão. Mintalah rema dari Tuhan. Pede uma palavra de Deus para isso acontecer. Seperti Petrus katakan, Como Pedro disse: Tuhan, kalau Engkau adalah pembuat mujizat, Senhor, se realmente o Senhor que faz milagre, suruhlah aku. então me deixa aí. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Então me deixa aí para andar sobre as águas, para ter contigo. Suruhlah aku menyembuhkan orang-orang sakit. Então me deixa curar as pessoas. Suruhlah aku membuat mujizat-mujizat Então me demi deixa Engkau. eu fazer milagre para glorificar o teu nome. Yesus mengatakan, datanglah. E Jesus diz o quê? Que venha. Maka saudara harus percaya. Então você tem que crer. Kalau Tuhan sudah memberi rema, saudara harus percaya. Se Deus já tem nos dado uma palavra, você tem que crer. Walaupun orang tidak mendengar, saudara mendengar, percaya pada firman. Mesmo outras pessoas não creem como você crê, mas creia então. Perhatikan satu hal yang penting. Presta atenção, isso é uma coisa. Setelah Petrus mendengar rema, Depois datanglah. que Pedro ouve uma palavra de Deus, Maka dia Que vem. melangkahkan satu kaki di atas ele air. começou a tirar o pé do barco para colocar na água. Kalau saudara jadi Petrus, Se você fosse um Pedro, kaki yang satu begini atau saudara tarik lagi? você estava assim, você vai tirá-lo ou outro pé vai entrar junto também, irmão? E aí? E aí? Saya Você melihat vai- wajah yang tersenyum. Eu vejo muitos risadas cínicos. Saya percaya Eu saudara acredito. takut mengatakan dua-duanya lompat. Eu acredito que você está dizendo, eu vou pular, né? Banyak yang sudah begini, Tem muitas pessoas que estavam assim, naik lagi. mas tiraram o pé de volta. Uau! Kita bisa tenggelam di sini. Não, eu posso me afundar. Itu kan Yesus, bukan saya. Mas quem estava andando é Jesus, não era eu. Betul nggak? Não é, irmão? Saudara beda sama Yesus. Você é diferente com Jesus. Kemudian saling mengatakan, Então, começar. apa gunanya membuat mujizat? Para que fazer milagre? Kan cuma untuk senang-senang. Se só é para se divertir. Kita cuma jalan-jalan di atas air. Untuk apa? A gente só vai andar sobre as águas para quê? Tak terlalu perlu, tidak perlu, tidak perlu. Não precisa muito disso, não precisa. Lalu kita makan-makan saja. Então, é melhor a gente come churrasco, né? Mujizat tidak terjadi. O milagre não acontece. Saudara harus meninggalkan kapal untuk melakukan mujizat. Irmão, às vezes temos que deixar o barco para ver o milagre acontece. Lompat. Você tem que pular. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Glorificar o Senhor, irmão. Aleluia. Haleluya. Aleluia. Ada orang yang takut melakukan mujizat. Tem pessoas que têm medo para fazer milagre. Ragu-ragu membuat mujizat. Tem dúvida no seu coração para fazer milagre. Padahal ada firman Tuhan. Mas nós temos uma palavra de Deus. Setelah satu kaki naik, Depois que uma pé colocando na água 11 rasul melihat. e 11 discípulos ficam olhando. Wow. Oh, Aneh orang ini. que estranha essa pessoa. Di mata 11 murid, Petrus paling aneh. Nos olhos dos 11 discípulos, Pedro era mais esquisito. Tapi bagi Yesus, inilah yang dia tunggu. Mas para Jesus, ele estava esperando esse momento. Dia berdoa di atas bukit seorang diri untuk Ele Petrus. foi ao monte para orar, só para esperar naquele momento. Pelaku mujizat yang besar. Agência de milagres que tem coragem e tem medo de Tuhan fazer. berdoa untuk gereja ini. Deus ora para essa igreja Dia memilih, mencari, e ele procura, escolhe, merindukan ele deseja
Orang yang melakukan mujizat-mujizat yang Pessoas besar que querem fazer grandes milagres dari gereja ini. através dessa igreja. Apakah saudara bersedia? Será que você está preparado, irmão? Amin. Amém? Beri tepuk tangan buat Tuhan Glorificar kita. ao Senhor, irmão. Aleluia. Petrus berjalan di atas air. E Pedro começou a andar sobre as águas. Angin sakal masih ada. E aquela tempestade não parou ainda. Berselancar tanpa papan. Berselancar tanpa papan. E ele estava surfando sem a prancha, Tanpa sepatu. sem sapatos. Tapi datang kepada Yesus. Mas ele vai até Jesus, irmão. Alkitab berkata, A Bíblia diz, ketika dirasa tiupan angin yang keras, e quando ele sentia um vento forte vindo sobre ele, Petrus takut. o Pedro teve medo. Padahal dia sudah berjalan di atas air beberapa É langkah. que na verdade ele já estava andando sobre as águas por um pouco distante. Sudah membuat mujizat. Ele já começava a fazer um milagre. Lalu dia tenggelam. Mas de repente ele começar a se afundar. Hampir ditelan oleh ombak. Quase ele se afundar Yes. pelo mar. Yesus berlari mendapatkan Petrus. Então Jesus vem para pegar o Pedro, Langsung memegang tangan pega a Petrus. mão do Pedro. Kenapa Petrus tenggelam? Mas por que Pedro começa a se afundar, irmão? Sudah melakukan mujizat, gagal tengah jalan. Quando nós fizemos milagre e falhamos, Orang yang dipakai Tuhan melakukan mujizat alguém que foi usado pelo Senhor para fazer milagres, harus bertekun di dalamnya. nós temos que exercer esta nossa fé. Saya percaya waktu saya tadi mengatakan ada orang yang sakit disembuhkan. Eu acredito quando eu falei que tem uma pessoa que foi curada, Saya tidak bersalah. eu não estava errado. Saudara yang di sini ada yang tidak mau bersaksi atau takut bersaksi. Você que estava com medo aqui, que não quer testemunhar, ou estava com vergonha, Saya sudah mendengar kesaksian berkali-kali sampai saya tahu betul-betul apa maksud Tuhan. eu já ouvi vários testemunhos até que eu entendi o que Deus quer com isso, na verdade. Saya tidak kecil hati walaupun tidak ada orang yang mau mengaku. Eu não fico com vergonha porque não tem ninguém que levanta a mão e Tapi Tuhan akan confessar. berperkara sendiri. Porque isso é seu problema com Deus. Saudara, tiupan angin yang Irmãos, dirasa Aquele vento que vem sobre Pedro membuat Petrus tidak percaya kepada Tuhan yang di depan. faz Pedro desacreditar no Senhor que estava na sua frente. Pandangannya tidak ditujukan kepada Yesus. A sua visão não estava mais no Senhor. Maka dia tenggelam. Então ele começa a se afundar. Kalau saudara melakukan mujizat, Quando você está fazendo um milagre, pandangan iman saudara harus tertuju terus kepada Yesus. o seu olhar tem que estar no somente Senhor Jesus Cristo. Saya tidak bisa melihat sakit penyakit yang besar lalu saya takut dengan penyakit itu. Eu não posso ver uma doença que incurável, eu ficava com medo daquela doença. Saya melihat penyakit yang parah, tetapi mata saya memandang kepada Yesus. Eu vejo uma doença, quando eu vejo uma doença grave, eu não fico com medo, mas eu preciso olhar para Jesus. Setiap mujizat, Todo milagre, todo milagre harus memandang pada Yesus. nós temos que olhar para Jesus. Sampai mujizat itu selesai dan tuntas. Até que aquele milagre foi dado pelo Senhor. Perhatikan, Presta atenção. setiap mujizat Todo milagre, untuk tuntas dilakukan para nós podermos recebê-lo, harus memandang kepada nós Yesus. temos que olhar a Jesus. Amin. Amém? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Glorificar o Senhor, irmão. Perhatikan yang berikut. Presta atenção. Setelah Petrus itu diangkat, Depois que Pedro foi tomado pelo Senhor, apakah Petrus langsung merangkul Yesus? será que Pedro já de cara abraçar o Senhor assim? Atau dia berjalan bersama Yesus? Ou ele anda sobre águas de novo com Jesus? Yang mana? Quem? Quem vai falar isso? Quem? Qual? Pedro abraçar Jesus ou ele anda de novo com o Senhor? Seperti anak yang ketakutan Como se fosse uma criança que fica com medo, abraçando o pai, atau berjalan bersama Yesus? ou anda novamente com o Senhor?
berjalan bersama Yesus. ele andou com o Senhor. Mujizat itu harus dilakukan dengan memandang Yesus, Irmão, milagre tem que fazer com o nosso olhar somente para Jesus dan berjalan bersama Yesus. e anda com Jesus. Petrus tidak tenggelam E Pedro não se afundou mais, karena dia berdiri bukan di atas air. porque ele não estava, Karena dia tidak berdiri di atas air, porque ele não estava de pé em cima das águas, tetapi firman rema. mas em cima da palavra de Deus. Itu dasar yang teguh sekali. Isso é fundamento muito forte que nós temos que entender. Kalau berjalan di atas air pasti tenggelam. Se nós andamos sobre as águas, nós vamos se afundar. Hanya karena ada rema. Mas porque há uma palavra de Deus. Kalau sekarang banyak ilusionis di dunia. Hoje tem bastante pessoas ilusionistas. Você sabe essa palavra? Mereka bisa berjalan di atas air. Eles conseguiam andar sobre as águas. Bukan karena ada rema. Mas não porque tem uma palavra de Deus na vida deles. Karena ada kaca yang tipis. Mas porque tem espelho embaixo dos pés dele. Mereka berjalan di atas Eles air. começam a andar sobre as águas. Bukan karena di atas air. Não porque anda em cima das águas somente, Karena ada kaca yang tipis. mas tem um espelho que nenhuma pessoa pode enxergar. Itu tipuan saja. Isso é uma ilusão. Tapi kalau Petrus karena ada bukan Mas kaca tipis tetapi não karena foi rema. com Pedro usando espelho ou um vidro, pode ser vidro, Amin. mas Pedro usa a palavra de Deus. Saudara harus bersandar kepada rema. Você tem que tomar a palavra de Deus. Lalu Petrus naik ke kapal. Então Pedro subiu o barco. 11 rasul yang lain melihat Petrus. Os sangat outros aneh. 11 olhando para o Pedro mais uma vez. Uau! Kalau ada engkong-engkong atau encik-encik di Indonesia Na Indonésia, se tiver punya nasihat begini. vovôs ou titios, tem um conselho assim. Sudahlah, ndak usah repot-repot. Tá bom, não precisa pensar. Kamu mau jadi kayak Petrus bisa tenggelam. Você quer ser como Pedro? Vai se afundar depois. Lebih baik di atas kapal saja. É melhor ficar em cima do barco. Orang Kristen itu jangan cari masalah. Cristão não precisa buscar problemas. Hiduplah dengan damai. Viva em paz. Kalau Tuhan tidak punya nasihat seperti itu. Mas Senhor não tem conselho como este. Dia cari orang yang berani mengambil risiko. Ele buscar pessoas que querem tomar risco. Saya mau tanya, saudara bersedia ambil risiko? Eu quero perguntar, você quer tomar um risco na sua vida, irmão? Kalau orangnya sakit, saudara berani berkata, saya mau berdoa untuk kesembuhan Se é saudara. uma pessoa doente, você pode falar para ele, eu quero orar para a sua vida. Lalu doakan dalam nama Yesus Então, dengan suara ora nyaring. em nome de Jesus. Dengan suara nyaring. Dengan suara- Nyaring. Com uma voz bem alto. Berani enggak? Você tem coragem de fazer isso? Berani? Tem coragem? Tempat ini kursinya masih kurang. Esse lugar precisa mais de cadeiras. Biar ditambah kursinya, Deixa você colocar mais cadeiras, irmãos. diisi orang-orang Jepang. E Deus vem enviando mais japoneses para cá. Kemarin kita melayani seorang Peru. Ontem nós estávamos com uma peruana. Seorang wanita Peru. Uma peruana. Dia dijamah oleh Tuhan. E ela foi tocada pelo Senhor. Dan Tuhan memberi firman kepada dia. E Deus deu uma palavra para ela. Rema yang dia terima dari Tuhan adalah membawa orang-orang Jepang. A palavra que ela recebeu do Senhor é para trazer japoneses. Dia tidak tunggu besok. E ela não esperava amanhã, irmão. Hari itu dia cari orang Jepang. Ontem mesmo ela trouxeram bastante japoneses para a igreja. Hari itu beberapa jiwa diselamatkan. Ontem, irmão, teve salvação de almas japoneses. Karena ada orang yang taat. Porque há uma pessoa que obedecer à voz de Deus. Mendengar firman Tuhan langsung taat. Ao ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Saudara jangan tunggu 10 bulan baru taat. Irmão, não espera daqui 10 meses e você vai obedecer. Hari ini Não. juga Hoje você tem que obedecer. taat sama Tuhan. Hoje você tem que obedecer ao Senhor. Amin. Amém? Mari kita berdiri sama-sama. Vamos ficar de pé. Lain. E eu esperando os outros. Tapi Petrus yang maju. Mas somente Pedro que estava saindo do seu lugar. Dialah yang
berani mengambil risiko. Ele que teve coragem de tomar risco, Dia mau melayani Tuhan, e ele quer servir ao Senhor, menjadi pembuat mukjizat. ser agente dos milagres. Petrus menjaga kekudusan hidup, E Pedro, ele se santificar, hidup dalam pertobatan. viver na vida mudado, Dan Tuhan memakai dia sampai akhir hidup. e Deus usou a vida dele até o fim da vida dele. Kalau ada dari saudara Se há no meio de vós, irmão, yang mau dipakai oleh Tuhan que querem ser usados pelo Senhor, dan tidak menunggu waktu yang lama, e não vai querer esperar mais tempo, engkau bersedia taat, e você quer obedecer, menerima panggilan Tuhan itu, aceitar o chamado do Senhor, angkat tangan saudara. levanta sua mão onde você está. Aleluia. Terima kasih Tuhan Yesus. Obrigado, Senhor Jesus. Saudara tetap angkat tangannya. Levanta sua mão bem alto, irmão. Saya mau berdoa untuk saudara Eu quero orar para supaya vocês, impartasi melakukan mukjizat para que Deus pode derramar a sua unção di tempat masing-masing. para cada um de vocês, onde você está mesmo. Saya mendengar waktunya tidak panjang, Eu sei que não tem mais tempo, tapi Tuhan bisa melakukan mukjizat impartasi. mas Deus pode fazer um milagre nesse momento, Untuk Ele melakukan derramando mukjizat. a sua unção. Saudara hatinya harus berseru pada Tuhan, Irmão. pakailah saya Tuhan. Irmãos, tem que clamar ao Senhor, usa-me, Senhor, usa, Membuat mukjizat, memenangkan orang-orang Jepang bagi para que eu Yesus. possa ser agente de milagres para ganhar outros japoneses. Mampukan saya membuat mukjizat untuk membawa orang Jepang kepada Me Yesus. capacita para fazer milagres, Senhor, para que os japoneses vejam. Sekarang berdoa masing-masing sebelum saya meminta impartasi itu. Começar a orar, irmão, antes que eu oro para o Senhor e Ele vai derramando a unção. Aleluia. Começar a orar pedindo a Deus. Deseja, isso acontece na sua vida. Haleluya. Aleluia. Tuhan, ini anak-anakmu datang kepadamu. Senhor, esses os teus filhos, Pai. Orang-orang yang bersedia Tuhan pakai. Pessoas que estão dispostos, Senhor, a ser usado. Tuhan mengatakan saudara harus berdoa minta ampun dulu sama Tuhan. Irmão, começar a orar pedindo perdão primeiro, irmãos. Bertobatlah dari dosa-dosa saudara. Nós temos que limpar o nosso coração primeiro. Dari kebiasaan dan kenajisan saudara. De todo mau hábito na nossa vida. Ampuni orang lain. Perdoa outras pessoas também. Kuduskan diri saudara di hadapan Allah. Santifica o seu coração nesse momento. Haleluya. Aleluia. Di hadapan hadirat Tuhan. Na tua presença, Senhor. Ya takia jabak kita tengok syukur datang. Senhor, levanta uma geração, Pai. Levanta uma geração de profetas. Levanta uma geração, papai, que temente ao Senhor. Aceita este compromisso, Senhor. Aqueles que querem ser usados por Ti, Pai. E que o Senhor enche com Teu Espírito Santo nesse momento, Pai. Ativa a fé, papai, de cada um de nós aqui, Senhor. Por favor, Senhor, levanta neste lugar, Pai. Gerações, Pai, que temente ao Senhor. Geração de adoradores. Agentes de milagre, papai. Ó Senhor, agentes transformadores de vidas, Pai, nesse momento, Pai. Para ganhar essa nação, Pai. Levanta uma geração, Deus. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Por favor, Senhor, enche-nos as vidas com Teu Espírito Santo, papai. Enche-nos a vida, Senhor, com Teu poder, Pai. Enche-nos a vida, Senhor, com a Tua graça, papai. Enche-nos a vida, Senhor, com a fé. Com a fé que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Levanta, Senhor, uma geração inabaláveis. Levanta, Senhor, uma geração, Pai, com poder e graça. Levanta uma geração, Pai, que tem desejo, papai, de ver
coisas sobrenaturais acontecem. Levanta uma geração, Pai, para alcançar essa nação, Pai. Ao ser o nosso desejo, Senhor, de ser usado por Ti. Nosso desejo, Senhor, de ser usado por Ti, Deus. Por favor, Senhor, toma nossas mãos, Pai. Derrama Seu poder sobre nós, Pai. Usa nossas vidas, Pai. E use cada um de nós. Sopra, 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 sopra. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra sobre nós, Espírito Santo.